Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai melhorar um pouco é, a descompreensão que às vezes nos traduz em um sentimento de dúvida quando a gente vai precisar escrever, utilizar a caligrafia, a ilustração da grafia por consideração simbólica dos dígitos e sonoridades e das imagens que elas influenciam no dia a dia. E aí, é, não adianta só buscar é, o lado da sonoridade, porque a sonoridade ela consegue enganar a, a caligrafia, né? A imposição que consonda a utilização da sílabas, da unidade de letras que se somam, né, em sílabas. E aí na hora que a gente escrever, às vezes a gente escreve, às vezes a gente junta, é, aflui coisas que não precisava juntar. E isso fica parecendo com uma desorganização da natureza considerativa, né? Da natureza da consciência considerada pelo exercício da prática dos estudos, né? Dessa montagem de operação e insistência para que nós possamos nos tornarmos seres saciáveis por essa prática, né? Então, existem desafios que são difíceis e desses desafios, né, ninguém pode nos ajudar a não ser nós mesmos, né? Não adianta, às vezes a gente paga para as pessoas ensinarem a gente, às vezes até as pessoas tentam ensinar a gente, mas até pagando elas não conseguem ajudar a gente, porque é só nós mesmos e nossa prática de drenar, né, nosso estado de ansiedades, de variações possíveis de ser, de se relacionar, para se relacionar com essa busca, essa tecnologia de considerar essas embalagens de palavras, né? Que às vezes confundem a que a gente gostaria de levar na, na nossa realidade. De estar junto com a ciência, né? Com essa formularidade. Então não importa da onde que você se você é mais íntimo de não importa se você é mais íntimo da é, da matemática ou do português. É, estou tendo um problema com a câmera aqui, só um instante. Não importa se você é mais íntimo de uma matéria ou de outra. É, porque o português ele vai estar presente em toda em toda necessidade de praticar a informação, né?
transpassar um sinal que assente em você. Então, essa caligrafia, essa prática da ilustração caligráfica, né, tende a ilusionar, né, a ilustração caligráfica, da caligrafia mesmo. Ela tende a imaterializar uma formação material. Né? E essa formação material ela pode ser substância, né? Ou sensações que nascem das relações com a substância, das relações praticadas com a substância. Ou seja, em materializações químicas. Né? Então a gente tem um universo de conhecimento. E esse universo de conhecimento, ele só existe porque nós nos tornamos decompositores de informar tudo de reação que causa mudança em nós. Nós nos tornamos perceptores do receber, para poder cada vez exigir melhor recepção, né? Para cada vez exigir melhor receber ações. Então a educação tá aí, ó. Receber ações. O eco da ação. Ecoidar da ação. Nos leva à educação. Que é um coe desses dados. É um eco e desses dados de ação. Para a gente poder ter uma reação gostosa. Um café gostoso, uma coação boa. Então a gente tem esse acordo sonoro e a gente está todo o tempo fazendo a ilustração caligráfica. A gente está todo o tempo escolhendo palavras. Palavras para receita. Palavras para receita. Para receitar. Para recitar. O que? O que? A medida do bem. Que apresenta gosto em nós. E a maior delas é a verdade. Só que às vezes a verdade ela é muito cara e a gente é pobre de verdade para poder pagar. E às vezes a gente fala falsas verdades. Essas falsas verdades estão na nossa mau entendimento, na nossa mal prática dessa realidade que vivemos, né? Construindo dessa base onde a gente instala eu esqueci o nome do termo. A gente instala
estruturas, né? Estruturas. Vou até escrever aqui, ó. Então, é estrutura. Então, a gente precisa de praticar a estruturação para poder crescer. E aí, uma instalação delas é essa que a gente vai praticar hoje. A estrutura da utilização desse termo aqui, ó. Quando eu escrevo ele junto ou quando eu escrevo ele separado? Ele quem? Esse A. O A, ele é um elemento muito forte. Porque em notação fonética, ele representa a nota Lá maior. Então, o A, ele é um Lá maior. E o Lá maior, quando a gente ouve, decodifica em nós, né, algo a ser visto, né? Então, o Lá, ele impõe pra gente um objeto. Só que quando esse Lá é utilizado em conjunto, esse objeto ele se torna, às vezes, matéria, às vezes, sentido do eco da matéria. E o que é o eco da matéria? É o nojo, eco da matéria, o nojo. Então, às vezes o objeto que o Lá faz se torna um eco de nojo. E olha só o que o A faz. O A ele mede a completude do ângulo. Então tá vendo aqui, ó? Ângulo do Lá maior sob nojo. E aí aqui a gente tem o valor do ângulo. Da dona, né? Da dona, que dona é essa? A dona Lá. Bom, beleza. É o ângulo de carregar vidas. A representa um ela. Ela é A é o sufixo de ela, né? Se a gente pegar o L aqui, ó, o E e o A aqui, vejam só, ela representa uma organização, é aquilo que segura uma organização de L, só que feminina, né? Ela é um sujeito feminino, ela representa uma substância feminina. Então vamos ver quais que são os domínios de admitir organização para unir ou a afastar na palavra baixo, que é uma palavra que subtende-se alguma medida, né? Uma imposição. Os termos abaixo, escrito junto, e abaixo, escrito separado, costumam confundir quando vamos escrever um texto. No entanto, eles são usados em contextos diferentes. Então, vamos escrever essa palavra aqui, ó. Contexto. Contexto é uma contestação. Contexto, a gente vai fazer um volume
de dados que transmite um plano, né? E aí nesse plano, o contexto ele se diz pela cadência de adesão que as palavras em fluxo de encaixe servem, né? Então, nessas palavras em fluxo de encaixe servem, elas servem um comportamento para nós de decodificação, um comportamento lógico que transcriciona uma dimensão desse texto na nossa subversão de realizar o processamento daquilo que está no texto. Então a aderência ela é importante. E essa cadência, essa aderência é ao contexto. Quando uma palavra é adicionada e está fora de contexto, ela desafina, né? Então a desafinação ela é sentida. Para que você não erre mais, confira abaixo as regras, os usos e alguns exemplos. Então a gente tem uma instrumentação para ajudar a gente a lembrar dos conselhos, né? A gente tem as regras. Então, abaixo, junto. Como que a gente faz? O termo abaixo escrito junto faz referência a algo que esteja numa posição inferior. Abaixo refere-se, encadeia, contextualiza, né? Nessa corrente de palavras, nesse contexto, ela refere-se, encadeia e contextualiza algo que está abaixo. Então aqui, algo que está abaixo sempre vai desempregar do abaixo uma referência de mais alto, né? Então, para existir o abaixo, a gente tem que significar anteriormente algo que está acima. Portanto, essa palavra é sinônimo de embaixo, debaixo. Então, vou pôr aqui, sinônimo de Isso aqui vai ajudar a gente. Embaixo, debaixo, sobre. Debaixo, sobre. Então, vamos ver as sinapses, os sinônimos. Sobre, por baixo. Embora seja mais utilizada como advérbio de lugar, esse vocábulo também é utilizado em situações que envolvem interjeições. Então, é utilizado também. Advérbio de lugar e interjeições. Vamos ver o que são interjeições. Interjeições são palavras que expressam emoções, sensações, estados de espírito ou apelos.
Exemplo, abaixo a ditadura. Ah, legal. Então, interjeição. Abaixo a ditadura. Aqui tá mostrando, né? O abaixo tá empregando uma certa emoção, não? Um sentimento. Ah, abaixo um exercício sobre o tema da aula. Veja abaixo um exercício sobre o tema da aula. Na lista de convocações, seu nome está abaixo do meu. Então aqui é advérbio de lugar, abaixo do meu. Nesse semestre, suas notas estão abaixo da média da classe. Então aqui a gente tem uma certa uma certa sentimento, né? Inferiorização. Fizemos um abaixo assinado para retirar o professor da disciplina. Interjeição, né? Note que o termo abaixo assinado leva hífen quando se trata da petição que reúne diversas assinaturas. Por outro lado, se ele está sendo usado para indicar a pessoa que assina o documento, é escrito sem hífen. Tomás Souza, abaixo assinado, foi o responsável por esse abaixo assinado. Entendi. Se ele está sendo usado para indicar a pessoa que assina o documento, é escrito sem hífen. Legal. Abaixo assinado e abaixo assinado. Abaixo assinado. Então, que forma que a gente escreve isso? Esse aqui, quando posição que reúne diversas assinaturas. Quando tem uma diversidade. A gente coloca o hífen. E aqui, quando se trata de uma pessoa. Então a gente pode falar, né, no plural e no singular. Plural para hífen. Legal. Há muitos casos em que o termo abaixo acompanha o verbo seguir. A dúvida é se o verbo é escrito no singular ou plural. Em todos os casos, o verbo concorda com o sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no plural, o verbo também ficará no plural. Do contrário, se ele estiver no singular, o verbo também será escrito no singular. Então esse verbo vai concordar o com o sujeito, né? Foto do evento, esteja formando documentos para matrícula. Então aqui, ó, há muitos casos em que o termo abaixo acompanha o verbo seguir. Então, outra regra aqui. O termo abaixo
né, se une ao termo seguir. Seguir, conseguir, seguir. Então, ao segue. Em todos os casos, né, o verbo seguir. Seguir o verbo. O verbo vai concordar com o sujeito, ou seja, se o sujeito estiver no plural, o verbo também ficará no plural. E esse verbo concorda com o sujeito. Sujeito. O jeito, né? A condição do jeito estiver no plural, o verbo também ficará no plural. Do contrário, se ele estiver no singular, singular, o verbo também será escrito no singular. Bom, beleza. E aqui segue abaixo a foto do evento. Segue abaixo a lista a lista de formandos. Segue abaixo a lista de formandos. Seguem abaixo os documentos para a matrícula, né? Seguem documentos para a matrícula. Segue documentos. Abaixo os documentos. Seguem abaixo os dados necessários para a inscrição no curso. Quem que é o sujeito? Dados necessários. Dados, né? Seguem abaixo. Beleza. Vamos passar pro próximo ingrediente da nossa atenção, para que a gente possa elevar a sabedoria a um nível superior. Agora, abaixo, separado. Então a gente tem um espaço aqui, ó, né? Um espaço. E esse espaço aqui, ó, ele é rítmico. Ele causa uma distração, preocupação, né? Uma preocupação suspeita, suspensa. Vamos lá. Já a expressão abaixo, escrito separado, é sinônimo de baixo, para baixo ou até embaixo. E antônimo de do alto ou de cima. Esse termo é formado pela preposição a mais o adjetivo baixo. Então a gente tem a preposição a mais adjetivo baixo. Adjetivo baixo. Quando utilizado em contraposição, as expressões antônimas, elas se desempenham o papel de locução adverbial. Por exemplo, de alto a baixo ou de cima a baixo. Vamos lá, sinônimo e antônimo. Sinônimo e antônimo. De abaixo. De baixo para baixo.
Vamos ver a diferença aqui, ó. Embaixo, debaixo, debaixo, sob e por baixo. De baixo para baixo. Ou até embaixo. E antônimo de do alto ou de cima. De cima. Exemplos. Quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo. Naquela tarde, o gato rasgou a cortina de cima a baixo. Temos que lavar as janelas do alto a baixo desse prédio. Neus observou o candidato de alto a baixo. Roupas e calçados a baixo preço. Observações. O termo abaixo não leva a crase. Não leva a crase. Bom saber, né? Observações. Bom, então é isso, né? No mais é só buscar rendimentos com mais resolução caso tenha ocorrido alguma dúvida sobre esse conhecimento, né? Eu vou ficando por aqui. Antes eu quero ver se eu consigo mexer aqui numa coisa. Aí, achei. Aí, prontinho. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui.